Olá, no programa Estilo de hoje tenho duas entrevistas super interessantes com a Georgiana Frias, ela que vai falar sobre preenchimento e botox, é especialista nessa área, e também com Marcelo Siqueira, ele que é mestre de artes marciais, fundador e proprietário da academia BMAC aqui no estado de Massachusetts. Fica ligado aí, eu volto já já. Começando mais um programa Estilo, hoje falaremos sobre preenchimento, sobre botox, sobre artes marciais. E o meu convidado, Marcelo Siqueira, mestre de artes marciais da BMAC aqui no estado de Massachusetts, é o meu convidado e ele vai estar falando tudo sobre o Muay Thai, sobre as artes marciais em geral. Marcelo, muito obrigada por ter aceito o meu convite, por estar aqui conosco. E eu tenho um monte de perguntas para fazer para você hoje. Obrigado a você pelo convite. Marcelo, de onde você é do Brasil? Paraná. Do Paraná, do sul do Brasil. E há quanto tempo você está aqui nos Estados Unidos? Já há 21 anos. Uau, 21 anos. Quanto tempo que a academia tem? A academia nossa está aberta há 16 anos, nesse mesmo local. Uau, é uma história, né? Um casamento com as artes marciais. E como começou essa história, esse namoro, que hoje podemos chamar de casamento? Como que começou esse envolvimento com as artes marciais? Eu comecei a praticar artes marciais em 1977. Comecei a ir para a escola e confusão na escola, tinha uns gordinhos que queriam me bater, eu falei pro meu pai, eu preciso aprender a me defender. Aí comecei a praticar naquela época e nunca mais parei. O Muay Thai se tornou muito popular recentemente, de alguns anos para cá, muitas mulheres se entregaram aos encantos do Muay Thai, eu sou apaixonada, falo isso para todo mundo, mas muita gente acredita que seja recente, né, que não é uma arte marcial que existe há tantos anos, mas então as pessoas estão enganadas. O Muay Thai é uma arte antiga, já tem há muitos anos. Antigamente era considerado muito agressiva, era considerado muito violenta. Depois as mulheres foram descobrindo o Muay Thai e vendo que não é, ela não é agressiva para quem pratica, ela é uma arte marcial que pode ser agressiva caso você use como defesa pessoal na rua, com uma pessoa que não saiba. Mas é uma arte marcial excelente para entrar na boa forma física, para você emagrecer, para tirar o estresse. Então as mulheres começaram a descobrir esse lado do Muay Thai e virou uma febre. No Brasil tem muitas atrizes fazendo Muay Thai, muitas modelos fazendo Muay Thai. Então hoje cresceu muito as mulheres fazendo Muay Thai na academia. E os benefícios do Muay Thai, quais são esses? Ele traz vários benefícios, né? Entre coordenação motora, tira o estresse, ajuda no emagrecimento. E hoje tem muitas pessoas que não têm paciência mais de ir numa academia, numa musculação, porque todo dia é a mesma coisa, é um negócio enjoativo. Então, o Muay Thai você faz coisas diferentes todos os dias, você sai diferente de cada aula que você entrou. E vira um vício, e a pessoa acaba se tornando um estilo de vida, né? As pessoas que fazem Muay Thai normalmente viciam, então lá não param. É o Muay Thai Lifestyle. Isso. Não é? É assim que as pessoas chamam. Marcelo, qual é a filosofia da academia da BMAC? Existe uma filosofia, existe... Porque tem um mistério em volta das artes marciais, não é? E eu pelo menos, quando eu era criança, eu cresci assistindo Bruce Lee, e eu sonhava em ser ninja, e via Jaspion, e tem todo um encantamento em volta das artes marciais. Existe, assim, uma filosofia especial da academia? Com certeza, cada academia tem a sua, né? Supostamente tem a sua filosofia. A nossa filosofia são 5 palavrinhas, que é caráter, sinceridade, persistência, respeito e autocontrole. Então todo dia a gente está falando, principalmente na aula de criança, a gente está falando com eles sobre respeito, respeitar o pai e mãe em casa, respeitar professores na escola, os mais velhos, respeitar a si mesmo, o seu próprio corpo, né? Não comendo coisa errada, coisas desse tipo. Conforme a partir de 12 anos a gente começa a falar já sobre álcool, sobre droga, essas coisas. Então a gente ajuda muito nessa área. A criança que cresce nas artes marciais, por exemplo, vai crescer num ambiente saudável, com corpo e mente saudável. Sim, isso é interessante você tocar nessa questão no assunto das crianças, porque você também oferece aulas para as crianças lá, né, de karatê, que até zumba é oferecido lá na sua academia, não é? E você estava comentando comigo sobre o jornal New York Times, que fez uma reportagem com vocês, e você se surpreendeu, estava na capa, e que depois disso o seu trabalho se expandiu para as escolas. Fala um pouquinho sobre isso. Isso, hoje eu faço trabalho em algumas universidades, né? Eu trabalho com a Tufts University,
Na época eu fazia um trabalho, eu implantei artes marciais na high school. Foi o primeiro trabalho feito na high school, foi em Winchester, que era um trabalho de MMA na high school. E foi o primeiro feito dentro dos Estados Unidos. Então quando o New York Times ficava sabendo desse trabalho da gente, pediram fazer uma entrevista, foi uma surpresa, eles vieram para cá, fizeram uma entrevista que saiu na capa do New York Times. E a partir daí, pessoas dos Estados Unidos todos me ligavam sabendo para saber qual o sistema que a gente estava usando nas escolas, né? Porque algumas pessoas achavam que é uma coisa violenta para ensinar para uma criança que pode ser usada uma arma lá fora. E ao contrário, os pais, até o testemunho dos pais no jornal na época mostrou isso, que as crianças que praticam arte marcial, a tendência dela é acalmar mais, porque como adulto a gente vive num mundo de estresse, as crianças também, então muito estudo, muito homework, muito dever de casa. Sim, é necessário extravasar, né? É necessário de vez em quando explodir mesmo, fazer socada, chute, gritar, aquela energia que é passada negativa. Na hora que a gente está, né? Na hora que a gente está cansado e a gente começa a socar e gritar, isso é muito importante para a mente, para o corpo, para aliviar as tensões, e as crianças passam por isso também, principalmente as crianças, né? Que precisam colocar para fora toda aquela energia que elas têm. Com certeza, a gente vê muita transformação na academia e os pais estão muito felizes, porque a gente vê crianças que entram na academia, por exemplo, a mudança a partir de um mês, começa na escola, melhora as notas escolares, melhora o comportamento em casa, o comportamento da criança, às vezes chega na academia olhando para baixo, tímida, que muito hoje em dia, né, muito celular, muito text message, depois de alguns meses treinando já começa a andar com postura, lá nos olhos, quer dizer, melhora a autoestima, melhora a autoconfiança, é excelente. E qual seria a idade mínima para iniciar no Muay Thai? Tem criança a partir de 3 anos de idade praticando. Que bonitinho! Meninas, meninos? Todas. Meninas, não importa. Meninas, não importa. E para a gente finalizar, uma última perguntinha, agora bem pessoal. Qual que é a sua rotina? Você tem assim uma rotina especial, alimentação, tempo de sono? Existe um treinamento que você não abra mão de fazer? Quanto tempo você treina por dia? Me conta um pouco sobre a sua vida pessoal. Eu acho que essa rotina, por exemplo, do sono, por exemplo, varia de organismo para organismo, pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, preciso de 8 horas para mim, para dormir, para poder produzir bem durante o dia. Então, como eu durmo tarde, eu tento acordar um pouco mais tarde para mim poder produzir. A alimentação, eu tento alimentar a cada 3 horas, né, e o mais saudável possível. Nem sempre a gente consegue fazer essa alimentação, mas a gente tenta fazer o mais saudável possível. E, de vez em quando, no final de semana, a gente extrapola um pouquinho, a gente tem que malhar mais por isso. Mas eu malho na média de 6 a 8 horas por dia. Todos os dias? Todos os dias, dando aula, entre dar aula e acompanhar os alunos no exercício, na média de 6 horas por dia. Uau! Meus parabéns pela sua trajetória. Eu conversei hoje com o Marcelo Siqueira, ele que é mestre de artes marciais aqui no estado de Massachusetts. Tenho certeza que você vai poder trazer muito mais curiosidades. Tenho certeza que o Muay Thai, as artes marciais, não são só isso que nós conversamos aqui. E eu espero que você volte outras vezes trazendo essas novidades. Obrigado a você, Flávia, pela oportunidade de divulgar nosso esporte, nosso trabalho. Espero que vocês gostaram. Voltamos agora para o momento mais esperado pelas mulheres e também pelos homens que gostam de se cuidar e de ficarem bonitos. Hoje eu estou aqui com a Georgiana Frias, ela que é da Real Medical e que vai estar falando para a gente tudo sobre preenchimento e Botox. Seja bem-vinda ao nosso programa, Georgiana. Muito obrigada, Flávia. Eu que agradeço por você estar aqui. E durante a nossa entrevista de hoje, nós vamos estar mostrando algumas imagens do preenchimento que eu fiz e também da aplicação de Botox. Mas me conta um pouquinho sobre você. Quanto tempo você está na América? Olha, Flávia, eu cheguei aqui em 89. Uau, uma vida, né? Tem muito tempo, tem muito tempo. Eu cheguei, tinha 18 anos, eu cheguei como turista, e estendi, né, o meu estado de turismo para estudar. Fiquei como estudante por uns tempos, também fiquei legal, como muitos de nós aqui somos ilegais. Sim. E eu continuei, fiz meus estudos. Eu me formei em enfermagem no ano de 94. Uau. E estou atuando na profissão até hoje. Uau! E você é da onde do Brasil, Georgiana? Olha, Flávia, eu sou do Rio de Janeiro, de um bairro bem afastado, bem no estado do Rio, bem na Baixada Fluminense. Um bairro chamado Jardim Primavera, fica em Duque de Caxias. Uau, que bacana. Me fala então um pouquinho sobre o Botox, o preenchimento. O que é o preenchimento? Okay. O preenchimento dermal é
É porque nós perdemos o colágeno, nós perdemos a elastina com o passar dos anos, né? Nós vamos perdendo, e o preenchimento dermal é uma substância gelatinosa que é feita própria para repor o volume. O profissional pode escolher o local ideal no rosto para colocar esse gel, como pode colocar na bochecha, nos lábios, para corrigir o bigode chinês, que ninguém gosta de ter esse bigode chinês. Então, o profissional pode escolher a região e colocar esse produto no local ideal para repor o volume que você perdeu. Sim. Quais são os tipos de preenchimento? Porque eu lembro que você usou um dos melhores em mim, quando eu estive no seu espaço. Foi verdade. E quais são os tipos? O que existe aí? Como que funciona isso? Existe o Juvederm, o volume que foi que eu usei em você, realmente é o mais famoso, eles fazem mais propaganda, e realmente é um produto muito bom. E ele é específico para essa região da bochecha, e também tem a duração mais longa, que dura 2 anos. Por isso que é o produto melhor para essa região da bochecha. Sim. Esse é o Juvederm. Existe o Radius, que já está no mercado há muitos anos, tem a Restylane, que é próprio para os lábios. Então, existem muitos produtos, mas o profissional precisa saber o produto certo para o local certo, para você ter um resultado bom. Mas acontece assim, do cliente chegar lá e realmente não entender como isso tudo funciona e você ter que dar uma aula realmente para o cliente? Como que é isso? Olha, a maior parte do meu tempo eu passo explicando para a pessoa, olha, é isso, as suas opções, é isso que você pode... Para a pessoa também ter noção do resultado também, porque eu não quero dar uma falsa expectativa, porque acho que a pessoa precisa saber, né? Eu mostro fotografias antes e depois e tento ser bem clara para a pessoa ter a expectativa correta. Georgiana, existe o risco de ficar extravagante, de ficar aquela aparência de fofão, né? As pessoas usam muito esse termo. Existe esse risco? Ou isso a pessoa não deveria se preocupar com isso? Eu acho que a pessoa sempre tem que se preocupar com isso, porque é o seu rosto, né? Tem pessoas que exageram, mas, como eu te falei antes, é ir num profissional que sabe e que você também precisa também ir aos poucos. Começa com uma seringa, 2 seringas e vai aos poucos para repor o volume de uma maneira, manter a proporção do rosto. Mas é importante que você vá num profissional que saiba, que entenda a beleza facial, que precisa, porque é uma arte. Sim, o profissional tem que entender do que está fazendo para indicar o melhor tratamento. Eu sei que às vezes o cliente quer exagerar um pouquinho mais, quer ter uma aparência bem mais jovem, mas cabe mesmo ao profissional acabar conduzindo o cliente, o paciente, para o melhor resultado. E quanto a contraindicações, por exemplo, mulheres grávidas, elas podem fazer o preenchimento? Não, Flávia. Mulheres grávidas é contraindicado. Justamente porque nada é aprovado para fazer na mulher grávida, porque nenhum estudo é feito em mulheres grávidas, então nunca será aprovado. Então, mas não quer dizer que não seja uma coisa segura. Sim. O preenchimento facial é muito seguro. Há contraindicações mínimas com a mulher grávida, ou se a pessoa tiver alguma deformidade no rosto, alguma infecção no rosto, no local. Lógico que eu não vou colocar um preenchimento em cima de uma infecção, mas fora disso, alergias, como que funciona essa questão da alergia? Porque muitas pessoas têm reações alérgicas até a comidas, né? Como que funciona? Pode dar uma reação alérgica? Olha, é possível, mas é muito raro. Mas é possível, sim. Então, na verdade, tem muito mais de benefícios do que malefícios, né? O risco de alguma coisa acontecer de errado é muito menor do que de ficar um trabalho maravilhoso. Com certeza. Olha, os riscos que eu sempre falo para todo mundo é que você pode, como vai aplicar uma coisa no teu rosto, você corre o risco da agulha acertar um vasinho e você sangrar um pouco e ficar um pouquinho roxo. Mas esse roxo passa em 1 semana, 2 semanas. A pessoa pode ficar também um pouco dolorida, não sei se você lembra disso. Sim, uns 2, 3 dias fica dolorido o local. Inchado, pode ficar inchado também um pouco. Mas fora disso, esses problemas são temporários e o resultado dura 1 ano, 2 anos. Estou extremamente feliz com o resultado.
As pessoas têm reparado, têm notado que alguma coisa foi feita no meu rosto. Eu estou muito feliz realmente com o resultado. O que, né? Não sabem o quê, porque não está exagerado. Eu sei que está diferente porque eu me olho no espelho todos os dias, mas as pessoas não conseguem perceber, dizer o que está diferente. Só percebem que está mais bonita e isso me deixa muito feliz. linda. Fala pra gente um pouquinho sobre o Botox. O que é, afinal de contas? A gente sabe que ele estica, que embeleza, a gente sabe de tudo isso, mas o que é o Botox? Olha, o Botox é uma toxina que paralisa a musculatura, a atividade muscular. É a atividade muscular da testa e dos olhos que formam as rugas. Então, o Botox, ele é aplicado no local que você quer paralisar o músculo e essa função do Botox de paralisar o músculo é que diminui as rugas e relaxa a tua expressão. E qual que é, assim, o grande benefício do Botox? Por que ele é tão popular? Olha, o Botox ficou muito popular na região, aqui nos Estados Unidos nós chamamos do 11, do 11. Mas essa expressão que nós temos, que fica zangada, que forma essa linha entre a sobrancelha, você sabe. Que eu não consigo fazer mais. Olha, Flávia, ela não consegue ficar zangada. A região mais popular do Botox é essa região. Porque ninguém quer ter a expressão zangada. As pessoas que ficam usam muito esse músculo acabam ficando com uma expressão zangada, mesmo quando a pessoa está feliz. Sim, eles vão estar acompanhando aí a aplicação que foi feita em mim. Nós fizemos um pouquinho do lado dos olhos, né? Eu acho que você usou bem pouquinho. Não, por favor, fala que foi usado pouquinho. Foi né? mínimo, bem pouquinho, o mínimo. Mínimo. Né? Por favor. E o Botox também não é utilizado somente para estética, como você estava me falando, a questão da dor de cabeça. Sim. Quais são os outros benefícios que o Botox pode trazer? Olha, tem muito uso do Botox. A mais popular é para as enxaquecas, que eu até uso no meu filho. Meu filho tem muitas enxaquecas e o tratamento melhor para ele, e eu fui em muitos neurologistas, mas o melhor tratamento para ele tem sido o Botox. Excesso de suor, respiração, o Botox ele diminui bastante nas axilas, nas palmas das mãos, nos pés. Dessa eu não sabia. Tô bem surpresa. Tem os médicos que estão usando, não é uma coisa que eu faço, mas você me perguntou sobre os usos do Botox. O Botox é usado também na bexiga. A pessoa quando está com a bexiga muito excitada, que não consegue controlar e precisa urinar muita frequência. Eles estão usando o Botox para relaxar, porque o Botox ele relaxa o músculo. Sim, você comentou comigo sobre as pessoas que tiveram paralisia facial de um lado. Fala um pouquinho sobre isso, porque eu achei super interessante essa questão de usar o Botox, né, para melhorar a aparência dessas pessoas. As pessoas que têm a paralisia facial e muitas vezes ficam, não voltam, né, o uso desse nervo no rosto e fica paralisado. Então o Botox paralisa. Então você usa o Botox no lado que não foi afetado, que é para igualar, para a pessoa ficar mais simétrica. E qual seria a contraindicação do Botox? Olha, o Botox é contraindicado com mulheres grávidas e amamentando também. Grávida e amamentando é contraindicado. É contraindicado em algumas pessoas que têm problemas neurológicos de autoimunidade, tipo Parkinson's, múltipla esclerose múltipla, algumas doenças raras. Diabetes? Não. E o profissional, para ele estar apto aqui nos Estados Unidos, é uma lei estadual, é uma lei federal? Como que funciona? Qual o profissional que está apto a aplicar o preenchimento e o Botox aqui nos Estados Unidos? Olha, aqui as leis mudam, cada estado tem leis diferentes. Aqui em Massachusetts, enfermeiras e médicos somente, dentistas também, podem aplicar Botox e preenchimento. Mas tem que ter pessoas que receberam o treinamento além da sua profissão. Tá? Porque não é ensinado na faculdade, não né? É a pessoa ensinado. tem que se formar e buscar o treinamento para a aplicação. Correto. E a pessoa tem que ser assegurada, né? A pessoa tem que ter mesmo licença e ter seguro para poder fazer. É importante ir no local adequado, não pode receber esse tipo de tratamentos de uma pessoa clandestina,
que está trazendo produtos, você não sabe de onde, que não são produtos que sejam aprovados aqui nos Estados Unidos para ser usado. Porque se existir algum problema, você precisa saber o que você está injetando no seu rosto. E também o local é importante. Você tem que ir para uma clínica, alguns spa, que sejam med spa, pode usar botox e preenchimentos, mas não pode fazer num salão de cabeleireiro, onde em não casa, tem, não pode. Né? Não levar pode. até o seu trabalho, porque o produto também tem que ficar refrigerado, né? Sim, sim, com certeza. Então, se a pessoa viaja e leva o produto na bolsa para sair aplicando botox por aí, é muito arriscado. E essa questão que você falou sobre o produto clandestino, na verdade, o produto clandestino, a gente não tem como saber o que é exatamente esse produto. Então, se causar uma reação, realmente pode ser algo muito perigoso, né? A gente está lidando com injeção, com seringas, então tem que... Com o rosto, né? Com o rosto, principalmente. Existe risco de infecção. Você está num lugar onde não estão usando a higiene própria, não estão usando luva, o produto, né, tem que ser mesmo bem, um tratamento feito no local certo. É um tratamento muito sério. Bom, e para finalizar, vou fazer a pergunta que todo mundo gostaria de fazer. Deve ter um monte de gente aí se perguntando, querendo saber o que eu vou te perguntar agora. É um tratamento caro? Tanto preenchimento quanto botox? É um tratamento caro? Olha, eu acredito que não. Eu acredito que é bem... Tem pessoas que não precisam... Tem pessoas que vai usar muito e vai ficar mais caro, mas fica mais barato quando começa mais jovem, porque é menos. E aí vai fazendo aos poucos. Eu acredito que seja o razoável. Georgiana, muito obrigada pela sua presença aqui. Fiquei muito feliz de recebê-la aqui. Espero que você volte muitas vezes para contar mais sobre esse universo que é a estética. E chegamos ao final de mais um programa Estilo. E antes de me despedir de vocês, eu quero deixar uma frase motivacional para que você reflita sobre ela. Não tente ser uma pessoa de sucesso. Ao invés disso, seja uma pessoa de valor. Quem falou essa frase foi Albert Einstein. E fica então a dica para que você reflita sobre esse assunto. Um beijo e até a próxima!